abrir nossas Bíblias, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 18. Diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o teu nome, pela bênção de termos diante de nós este livro sagrado, que o Senhor mesmo inspirou e conservou até hoje para a nossa edificação. Tudo o que precisamos está nesse livro. Te louvamos, Pai, porque é um mistério que está oculto aos sábios e entendidos deste mundo, mas que é revelado aos pequeninos. E nos colocamos diante do Senhor agora, reconhecendo que somos insuficientes, que não podemos, que não sabemos, mas que o Senhor, por graça e misericórdia, há de falar conosco aquilo que precisamos ouvir. Toma conta desse ambiente também, não permita nenhuma manifestação contrária, seja carnal, seja espiritual, para que o teu povo possa beber dessa fonte maravilhosa que é a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Deus quer salvar o homem por inteiro, no mundo inteiro, com o evangelho inteiro. Essa é uma frase bem conhecida no mundo missionário, né? O evangelho todo para o homem todo, no mundo todo. A gente percebe nesse primeiro texto lido que a mensagem não era só a pregação, havia também toda uma estrutura que Deus providenciava para que seus discípulos fizessem a obra. A gente vê aqui a proteção dos perigos espirituais, né? O ataque de demônios, os crentes na missão têm autoridade sobre os espíritos malignos. Nós vemos aqui cuidado de Deus sobre os perigos materiais também, ataque de animais peçonhentos, envenenamento. E nós vemos também cuidado com a própria saúde quando vemos a autoridade que Deus dá para que as enfermidades sejam curadas. Então, Deus ele quer que esse evangelho, na íntegra, possa atingir o homem, na íntegra também. E isso não só aqui, mas em todo lugar onde Ele nos enviar. Então, o primeiro ponto que eu quero frisar com os irmãos é esse, que nós precisamos pregar o evangelho na íntegra. Romanos 1,16 vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é boa notícia, boa nova. Mas não é qualquer evangelho, não é qualquer boa notícia ou suposta boa notícia. É aquela boa notícia que os anjos anunciaram aos pastores, conforme lemos lá em Lucas 2,14. Eis que vos trago boa nova, que será de grande alegria. E isso traz glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Então, esse evangelho verdadeiro é o evangelho que glorifica ao Senhor e também faz com que o homem tenha paz. Tanto paz entre ele mesmo, né, com ele mesmo, e paz também com Deus. Mas sabemos que não é somente esse evangelho que infelizmente é pregado na religião evangélica. E isso não é de hoje. A gente vê Paulo pregando aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 a 9, que havia lá um outro evangelho rondando a igreja. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema.
Um outro evangelho, no original é heteroevangelium, é um evangelho oposto, é um evangelho que faz oposição ao verdadeiro evangelho. E aqui diz que esse evangelho é um evangelho que perturba as pessoas e perverte o evangelho de Cristo. Todo evangelho que sai da pureza e simplicidade que há em Cristo, ele vai trazer perturbação. Porque é um evangelho que diz que só Jesus não basta. É Jesus e mais algumas coisas. Aqui no caso dos Gálatas era o judaísmo. Estavam pregando que sim, temos que receber a Cristo como Salvador, mas tem que continuar cumprindo todas aquelas leis do Antigo Testamento. Então hoje se vê evangelho mais este santo ou aquele santo, o evangelho mais essa oferta ou aquela oferta, o evangelho mais cura interior, quebra de maldição. Nós começamos a colocar outros ingredientes do evangelho e isso tem por finalidade anular a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Recentemente fui visitar uma família de desviados, umas 4 pessoas que eram assim, alicerces da igreja, onde eles congregavam. E eles disseram que saíram da igreja porque o pastor estava botando maionese na graminha. Aí eu falei, vou tentar entender o que é isso, né? Porque o pastor começou a ensinar umas coisas que nunca teve na igreja, né? Aí a família começou devagarzinho a se afastar, até que parou de ir. E um dos rapazes, né, que era da liderança também da igreja, disse, pastor, o senhor tem que dar para as ovelhas só a graminha pura. A ovelha gosta de comer a graminha. O senhor está botando muita maionese na graminha e a gente não está se sentindo bem. Por isso que a gente parou de ir na igreja. E por aí vai, irmãos. Né? Está se botando muita coisa na graminha, né? Na época de Eliseu, o pessoal lá se juntou para comer e havia morte na panela. O envenenamento é considerado um crime hediondo, né? Porque ele é perpetrado por meio cruel. A pessoa acha que está comendo algo para se alimentar e ali dentro, escondido, tem o veneno. É o que acontece quando uma pessoa sai de casa, vai para uma igreja buscar a Deus, achando que está se alimentando da palavra, e pessoas, né, que muitas vezes usadas pelo inimigo, muitas vezes com intenções da carne mesmo, envenenam os ouvintes com outro evangelho que não o evangelho de Cristo. Então, esse evangelho a ser anunciado tem que ser o evangelho na íntegra. Esse evangelho está estampado nas páginas da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Jesus vai dizer que em Lucas 24, 44, ele diz que cumpriu-se nele tudo o que está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Quem já estudou minimamente a Bíblia, né, as divisões da Bíblia, sabe que o Antigo Testamento são livros históricos, poéticos e proféticos. E Jesus disse, tudo ali aponta para mim. Mesma coisa em João 5,39. Vocês devem examinar as Escrituras mesmo, porque elas testificam de mim. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E a Bíblia, ela tem bênção e tem maldição. A Bíblia mostra o fato e mostra as consequências. A Bíblia mostra a vida e mostra a morte. A Bíblia mostra céu e mostra inferno. Só que nós, às vezes, queremos o evangelho tipo self-service. Quando você vai no restaurante, aquela mesa está ali, você pega só o que você gosta. Mas tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz também, toda a Escritura é inspirada por Deus. Claro que nem todos os fatos são inspirados, mas o relato do fato, o registro do fato, é inspirado pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. Então temos que pregar o evangelho todo. Eu, por exemplo, nunca gostei de caixinha de promessa. Eu tenho uma bronca com caixinha de promessa. Porque ali só tem coisa boa. O cara pode estar no motel com a mulher do vizinho. Se ele abrir a caixinha de promessa e tirar, eis que estou convosco todos os dias. Não tem promessa incondicional na Bíblia, até onde eu sei. Sempre em volta da promessa tem um se. Se, então. Então nós temos que ler a Bíblia toda. O Evangelho na íntegra. Se Deus revelou, é porque é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, para que nós sejamos aperfeiçoados. Então nós precisamos pregar esse Evangelho.
E o bom da gente pregar o evangelho na íntegra, irmãos, é que quando a pessoa é atraída pelo evangelho apenas, tudo que você tem que fazer é pregar o evangelho, não é? Se você atrai com festa, tem que ter festa sempre, porque quando não fizer mais festa, a pessoa não volta mais. Se você atrair com cesta básica, o dia que não tiver mais a cesta básica, a pessoa não vem mais. Se atrair com campanha, com milagre, aquilo que a gente faz para trazer, é aquilo que a gente tem que fazer para manter. Então é preferível a gente pregar o evangelho na íntegra, sempre. E todos aqueles que amarem a Deus e o seu evangelho vão ficar felizes de estar conosco, servindo ao Senhor. E os demais vamos continuar evangelizando, até que eles entendam o que Deus quer. Em segundo lugar, nós devemos alcançar as pessoas com esse evangelho na íntegra, por inteiro. Lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida aos pecadores, como convidou a nós um dia, a irmos a Ele do jeito em que nós estivéssemos. E sem Jesus, todos nós estávamos daquele jeito, né? Eu sempre falo que todo crente é ex alguma coisa. Até porque se nós não somos ex alguma coisa, nós não somos crente ainda, né? Porque em Cristo nós somos nova criatura. A gente fica preocupado quando ouve, às vezes, um irmão dizer: não, pastor, eu antes de ser crente, eu já era assim mesmo, eu não dei nada, eu continuei minha vida, eu sempre fui honesto, sempre fui trabalhador, nunca fiz mal para ninguém. A gente fica preocupado, mas conta para mim como é que foi a sua experiência de conversão, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos nova criatura. E alguns dizem que se nós não lembramos o dia em que nós recebemos a Cristo, provavelmente esse dia não chegou ainda, porque é marcante. A igreja, por muito tempo, ela pregou um evangelho tipo um passaporte para o céu. A igreja pregava o evangelho para salvar a alma da pessoa e quase que dizia assim: agora, meu filho, você torce para você morrer logo, porque aqui na terra é ruim mesmo, tá? A igreja parece que se preocupava somente com a situação espiritual. Mas não é esse o evangelho que nós vemos na Bíblia. Nós vemos na Bíblia que o evangelho era pregado com palavras e com ações. Nós sabemos que o homem é uma dicotomia, né? Pelo menos é isso que diz a nossa confissão de fé, os 28 artigos. O homem é uma alma vivente num corpo. Tem uma parte material e tem uma parte espiritual. Não dá para dividir. Isso é uma das grandes heresias da igreja, pregar que o corpo é a prisão da alma, né? Que tem que cuidar da alma porque o corpo não vale nada mesmo. Isso não tem base bíblica, não. O homem é um todo. Até porque onde vai o corpo, vai a alma. Se você não cuidar do corpo, você não vai a lugar nenhum. Você não vai na igreja, você não vai evangelizar, você não vai trabalhar para sustentar a sua família. Então, o homem é um todo. Então, o evangelho precisa fazer efeito na vida das pessoas, também como um todo. E no evangelho, nós vemos Jesus, por exemplo, preocupado com a tristeza das pessoas. Ele diz: não chores. Jesus se preocupa com o medo das pessoas. Ele diz: não temas. Jesus se preocupa com a ansiedade das pessoas. Diz no Sermão da Montanha: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pedro vai dizer: lança sobre Deus toda a vossa ansiedade. Questões sentimentais, emocionais, Deus se preocupa. Deus se preocupa com relacionamentos. Ele fez o primeiro milagre num casamento, Ele abençoou crianças, Ele ensina o perdão para que os relacionamentos interpessoais não sejam destruídos. E Deus também, obviamente, cuida da vida espiritual, que é o mais importante. Lá em Marcos 8,36 diz: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse é um ponto em que às vezes a gente se perde. A igreja põe a carroça na frente dos bois, como nós fizemos lá em Passa Três. Alguns que dizem: mas você primeiro tem que dar comida, para depois pregar o evangelho, porque senão a pessoa não vai ouvir. Mas, se eu não me engano, Jesus fazia diferente. Ele pregava primeiro, na hora do pessoal ir embora, que ele dava comida. Não era assim? Ele falava: o pessoal está com fome, vai se perder pelo caminho. Porque se nós na igreja somente ajudarmos as pessoas a parar de beber e fumar, nós vamos dar a ela uma qualidade de vida aqui, mas ela vai para o inferno igual o outro que fuma. Só vai com o pulmão melhor um pouco. Se a gente ensinar as pessoas a prosperarem, né? Estudar, ganhar dinheiro, fazer carreira, talvez ela seja a pessoa mais rica do cemitério.
mas isso não vai servir de nada lá. Então a gente não pode tumultuar, não pode ser causa da pregação do Evangelho. Deve ser consequência, aí sim. Aí nós vemos Jesus se preocupando em alimentar a multidão, nós vemos a igreja de Atos, lá no capítulo 6, instituindo diáconos, porque o movimento começou a crescer e os órfãos e as viúvas começaram a ficar desassistidos. Claro que a igreja tem que se preocupar com isso, isso faz parte. Uma igreja que não tem um movimento de ação social, chame o nome que for, ela não está atingindo o ser humano por inteiro. Tiago vai dizer isso. Como é que você recebe o irmão na sua casa carente de comida ou de coberta e você diz, vá em paz? E conjuga o verbo zorar, né? Vamos zorar. Tá? E deixa o irmão embora com frio, com fome? Não faz sentido. Essa fé é a fé dos demônios. Que Tiago diz, você acredita em Deus? Parabéns, os demônios também acreditam e tremem. Mas a fé no Evangelho verdadeiro faz com que a gente enfie a mão no bolso, faz com que a gente reparta. Porque essa fé que não traz na sua cauda essa intervenção na vida das pessoas como um todo, na saúde, na família, nas emoções, é um Evangelho que demonstra estar morto. O Evangelho precisa, claro, resolver o problema principal do homem, que é o pecado. Os outros todos vêm a reboque desse problema. Então, quando Deus resolve o problema do pecado, Ele abre porta para que os demais problemas sejam resolvidos, mas a pessoa não consegue sozinha, ela acabou de chegar. O casamento está destruído, tem filho fora do casamento, está devendo 2 pessoas, né? Deus e o mundo. A igreja vai precisar orientar, aconselhar, muitas vezes ajudar, nem sempre é dar o peixe, às vezes tem que ensinar a pescar também. Mas se está com fome, tem que dar o peixe primeiro, senão ele não vai ter força para pescar, né? Então a igreja tem que estar caminhando junto, sabendo a hora de socorrer, de ensinar, de dizer sim, de dizer não também. Porque se a pessoa realmente é convertida, ela vai entender os sim e os não também. Então Deus quer que as pessoas sejam atingidas por inteiro. Deus quer que nós tenhamos saúde. Paulo diz a Timóteo, cuida de você também, não fica só cuidando da doutrina, não. Ainda disse, você tem problema no estômago aí, não bebe só água não, mistura um pouquinho de vinho na água e bebe. Nós às vezes demonizamos a questão da saúde física. A Bíblia diz que a carne é fraca, o exercício físico para nada presta, importante é... Não, Deus se preocupa também com a nossa saúde, com a nossa família. Os casamentos da igreja têm que ser saudáveis. Deus se preocupa com nossos filhos, os pais têm que se responsabilizar por seus filhos. Deus quer que a gente seja honesto nos nossos negócios. Ele falou para Pedro, olha, paga esse imposto aí para a gente não dar mau testemunho. E ele pegou o peixe e uma moeda, paga o imposto, faz o imposto de renda direito. Só pode ficar devendo o amor. Então Deus quer que o Evangelho atinja a gente como um todo, até porque quando o Evangelho entra em todas essas áreas da vida da gente, a nossa pregação começa a fazer efeito. Não é o que as pessoas dizem? As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então, quando a mensagem é uma e a conduta é outra, a tendência é ser uma mensagem vazia, a pessoa pode até vir dar uma olhada, mas não vai ficar. Então, nós precisamos que esse Evangelho, na íntegra, possa atingir também a vida das pessoas na íntegra. E isso deve acontecer em todos os lugares. Em Atos 1:8, diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A ordem de Jesus é que o Evangelho fosse pregado aqui, ali, mais ali e além. E isso concomitantemente. Não é para fazer aqui, depois que acabar nós vamos para ali, quando acabar nós vamos para lá. Não, é tanto em, quanto em e até em. E isso é sério. Porque esse mesmo Evangelho que atingiu e mudou nossa vida, Deus quer que ele atinja a vida de todas as pessoas. Tito vai dizer que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Ou seja, a salvação está disponível a todas as pessoas que quiserem crer em Deus. E isso é maravilhoso. Isso começa na nossa casa,
E isso vai até no lugar mais longe do planeta. Agora a gente percebe que o tempo vai passando, Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, 5, 6, 7, 8, e a igreja está onde? Está em Jerusalém. Aí chega em Atos 8, acontece uma coisa impressionante, né? Em Atos 8, 1 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aí nós vamos para aquela outra frase missionária, né? Quem não vive Atos 1:8, vai viver Atos 8:1. Porque você acha que a obra de Deus vai ficar sem fazer só porque a gente não quer cooperar? Ele vai mexer. Eu digo que eu passei por isso. Eu entrei para o seminário em 1990, com previsão de acabar em 1993. E minha única preocupação era assim, o que eu vou fazer até eu terminar o seminário para eu poder ser pastor de alguma igreja. Acabou que com poucos meses no seminário eu fui demitido do banco que eu trabalhava, era estatal, foi privatizado na época do Collor, fiquei desempregado. Aí eu arrumei alguma coisa para fazer, vender as coisas, e minha expectativa era terminar o seminário e ser pastor. Aí Deus foi abençoando aquelas vendas, né? Acabei montando um negócio, uma confecção, teve 8 funcionários, a vida da gente estava boa. E eu fui deixando passar esse negócio de seminário, né? Fiquei na moita. O pastor não me falou nada, eu falei, se me falar, também não vou falar nada. O tempo foi passando, eu acho que Deus viu, isso aí não vai dar em nada não. E Deus passou o rapa, espatifei igual uma abóbora em 95. Perdi tudo que eu tinha. Aí eu fui buscar a ordenação e em 1999 eu fui ordenado. Não tem como correr, porque se você não vai por Atos 1:8, pelo amor, você vai por Atos 8:1. Porque Deus tem um propósito eterno. E Ele colocou a gente dentro desse propósito eterno. E Ele vai movimentar o universo inteiro para que a gente se encaixe dentro desse propósito. A obra de Deus será realizada. Agora, nós não somos onipresentes. Nenhum crente vai poder fazer tudo, está em todos os lugares. Nenhuma igreja vai fazer tudo, está em todos os lugares. Como é que a gente faz? Tem um texto que eu gosto muito para encerrar, aqui em Atos 16, de 6 a 10. Paulo dizendo: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, é assim mesmo que está na sua Bíblia? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. É isso? E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. É colocar nas mãos de Deus, porque a gente lê em Apocalipse 3:7 que Jesus tem a chave, e o que Ele abre ninguém fecha, o que Ele fecha ninguém abre. Aquele que crê não será confundido, irmãos. Eu acredito assim. Às vezes é uma coisa que é desejo do nosso coração, às vezes é coisa que é ideia de outras pessoas, que às vezes pressionam em determinada direção, mas quando Deus não está no negócio, não vai para... Deus fecha a porta. É ruim a gente ler isso aqui, né? Querendo ir lá para os Gálatas, mas o Espírito Santo impediu. Depois queria ir para Bitínia, e o Espírito de Jesus, que é o mesmo Santo, né? Também não permitiu. Por quê? Como é que o Espírito Santo não deixa a gente ir pregar em tal lugar? O que mal esses habitantes fizeram a Deus para que Deus não deixasse Paulo ir lá? É que Deus tinha uma prioridade. Paulo não era onipresente, era um lugar ou outro. A prioridade que estava no coração de Deus era a Macedônia. E Deus fala isso para Paulo numa visão. E Paulo então entende por que ele não conseguiu ir para lá e para cá. E ele vai para a Macedônia. Porque todo mundo sabe que quando Deus envia, Ele vai primeiro. Ele vai preparando o terreno. E quando o crente ou a igreja chega lá, já há um clamor por Deus. A coisa flui.
E é o que estava acontecendo na Macedônia. Então não tem jeito, irmãos. Se queremos fazer missões, levar esse evangelho todo, ao homem todo, no mundo todo, nós temos que ler a agenda de Deus. O que Deus tem para nós? O que Deus tem para hoje? Porque Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Dinheiro nunca vai ser problema, porque o nosso Pai é rico demais. Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele tem um propósito, Ele vai levantar os meios. Mas se a gente ficar querendo fazer no peito e na raça, muitas vezes dá errado. E todos nós já vimos coisas darem errado. Então, pregar o Evangelho em todos os lugares, priorizando aqueles que Deus mesmo vai dizer para nós que é prioridade. E às vezes Deus quer chegar ali primeiro para dali chegar lá. Né? Não sabemos. Mas o que não pode é a gente ficar parado aqui em Jerusalém, aqui no quintal da minha casa. Porque senão daqui a pouco Deus sacode a peneira e a gente vai de um jeito ou do outro. Não é? E é até bom que a gente não coloque nada e ninguém que a gente ame como desculpa no caminho do propósito de Deus. Vocês conhecem a história de Abraão, né? Quando Isaac começou a ser ali o impedimento entre ele e Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Ele sempre vai falar conosco. Aqui com Paulo foi em visão, pode ser por um mero conselho de um irmão, pode ser por um louvor, pode ser na palavra. Deus vai falar aonde Ele quer que a gente vá e a quem Ele quer que a gente vá. Concluindo, Deus quer salvar o homem por inteiro. Não tem uma área da vida do ser humano que Deus não queira interferir. Deus quer salvar o homem também no mundo inteiro. Não existe nenhum povo, língua, raça e nação que esteja fora dos propósitos de Deus para salvar. E precisamos fazer isso por meio da pregação do Evangelho inteiro. Ou a pessoa vem pelo Evangelho, ou é melhor não vir. Porque senão ele vai ser um convencido, ele nunca vai ser um convertido. O homem é uma alma vivente em um corpo. Não há nada em nós que o pecado não tenha atingido. E da mesma forma, não há nada em nós que o Evangelho não possa restaurar. Vamos ficar de pé, queridos.